Voltei com mais um capítulo dessa fic. Amorzinho, por favor se inscrevam no canal, não custa nada e me ajuda muito. Vamos a fic capítulo 2. Narração do Hansol. Eu fui para o meu quarto me sentindo injustiçado. Não fizemos nada de errado e o que elas estavam insinuando? Que eu e Seung-kwan tínhamos uma relação, quer dizer além da nossa relação de amizade quase irmãos, de onde elas tiraram aquilo? Eu tentei ligar para Seung-kwan e claro o telefone dele estava desligado. Eu voltei para a cama, mesmo sendo uma situação revoltante eu pensei que se resolveria com o tempo, afinal era apenas um mal-entendido e também seria meio difícil não ser mais amigo de Seung-kwan, moramos no mesmo prédio e estudamos na mesma escola. Na segunda-feira eu acordei atrasado e minha mãe me deu uma grande bronca. Custa ligar o despertador do celular? O Seung-kwan sempre me acorda. Eu disse sem intenção nenhuma de provocá-la, pena ela não ter entendido assim. Vocês não nasceram grudados, tá mais que na hora de você aprender a se virar sozinho. Sabe de uma coisa? Foram vocês duas que nos acostumaram a ser assim, sabia? Vocês sempre deixaram nós dois tomando conta um do outro. Quando terminei de falar notei que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Tudo bem, foi minha culpa, eu confesso eu nunca tive muito tempo para cuidar de você como deveria. Ah, como eu odiava aquele discurso de mãe trabalhadora e coitadinha, eu sabia muito bem o quanto era difícil para ela e quanto ela se esforçava para me criar sozinha. Eu não estava culpando ela por nada, eu só não conseguia assimilar que elas me proibissem de ver o Seung-kwan sendo que elas sempre incentivaram a nossa amizade. Antes que ela continuasse com aquela ladainha alguém bateu à porta. Eu abri pensando que seria o Seung-kwan, mesmo sendo estranho que ele batesse na porta já que ele sempre entrava e saía a todo momento. Era a mãe dele. Bom dia, Onwani. Bom dia, meu filho. Ela respondeu rapidamente e depois pareceu se arrepender do que tinha dito. Eu vim pegar as coisas do Seung-kwan. Ela entrou e foi na direção da minha mãe. As duas seguiram para meu quarto e eu fiquei ali parado com a porta aberta. Se ela estava ali para pegar as coisas dele era porque as coisas eram mesmo sérias. Eu ainda estava de pijama e descalço. Sem fechar a porta da minha casa eu comecei a andar em direção ao apartamento de Seung-kwan. Eu tinha que falar com ele, eu tinha que saber o que ele achava daquela confusão toda. A porta do apartamento dele estava aberta e eu não pensei duas vezes antes de entrar. Ele estava no quarto e seu rosto se iluminou assim que me viu. O que você está fazendo aqui? Ele fechou a porta e segurou minha mão. Seus dedos estavam trêmulos e gelados. O que está acontecendo? É melhor você ir embora, vamos conversar na escola. Eu estava decepcionado, era como se todos estivessem contra mim. Só eu achava tudo aquilo uma loucura. Como assim eu não podia mais nem falar com ele? Eu não vou embora, eu não quero ficar longe de você. A mãe de Seung-kwan abriu a porta naquele exato momento. Minha mãe estava com ela e as duas fizeram aquela cara que se faz quando pega alguém no flagra. Estávamos de mãos dadas e o que eu tinha acabado de dizer soou meio estranho. Dessa vez foi minha mãe que saiu me arrastando para fora da casa dele. Minha mãe estava furiosa, eu também estava com raiva. Eu sabia que tinha piorado toda aquela situação, sabia que as tinha deixado ainda mais paranoicas. Eu me sentia perdido. Em momentos como aquele Seung-kwan sempre me aconselhava e me acalmava. Se ele estivesse por perto eu não teria agido de forma tão impulsiva. Era por isso que, apesar de ter ficado contente quando me viu, ele parecia tão assustado por eu estar no quarto dele. Não era uma boa hora para ir falar com ele. Eu estou indo trabalhar, fique em casa e reflita se você realmente não tem nada para me contar. Era raro ver minha mãe tão furiosa e era muito frustrante também saber que aquela raiva toda não tinha nenhum sentido. Eu não fui às aulas naquele dia, fui apenas ao ensaio do clube de dança.
Fiquei na sala de prática por mais 2 horas depois que todos tinham ido embora. Dancei até meu corpo cair no chão de exaustão. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava lá. Ela estava mais calma, com a serenidade que eu estava acostumado a ver no rosto dela. Eu tomei um banho e me sentei próximo a ela. Você está com fome? Sim, estou com muita fome. Ela se levantou e fez uma ligação. Pedi uma pizza, podemos conversar enquanto ela chega. Eu tentei não pôr tudo pra fora de uma só vez e tentei não usar palavras que a fizessem se sentir culpada. Filho, o que a mãe do seu Ngiquan me disse é realmente sério se as coisas forem mesmo do jeito que ela me contou. Eu estava cansado daquelas conversas. É claro que eu sabia o que elas estavam pensando e sabia também que elas estavam erradas, mas era difícil me defender quando ela não me dizia claramente o que ouviu da mãe de seu Ngiquan. Então me diz o que ela te falou. Ela demorou um pouco até começar a falar e sua voz estava baixa, saía quase como um sussurro. Ela disse que tem observado vocês dois ultimamente. Ela me olhava como se eu já soubesse sobre o que ela estava falando. O jeito que vocês se olham e como estão sempre agarrados, a maneira como se tocam. Ela parou, respirou fundo. Vocês estão namorando, não é? Foi estranho e ao mesmo tempo um alívio ouvir aquilo com todas as letras, assim ficava mais fácil dizer a verdade. Não. Não estamos namorando, nunca nem pensamos nisso, por favor acredite em mim. Eu amo seu Ngiquan, ele é importante porque eu penso nele e na mãe dele como parte da minha família. Eu me sentia mais leve dizendo aquilo, mesmo notando no olhar da minha mãe que ela ainda não estava convencida. Eu fui para meu quarto e imaginei que o seu Ngiquan também estivesse passando pelo mesmo interrogatório. Ele deve ter falado pelos cotovelos para se explicar e convencer a mãe dele de que não temos nada. Ele a ama muito e deve ter ficado triste por ela ter ficado tão alterada com essa confusão toda. Depois desse dia, mesmo depois de explicar tudo, elas ainda não estavam convencidas e eu e seu Ngiquan ainda não tínhamos autorização para ir na casa um do outro. Na escola não tínhamos muito tempo para conversar. Desde que mudamos para aquela nova escola tínhamos novos amigos e era impossível ter alguma privacidade no meio deles, e não dava para tratar de um assunto tão sério na frente de tanta gente. Fizemos bons amigos naquela escola e não queríamos que nenhum outro rumor estragasse essa nova fase de nossas vidas. Eu estava tão desorientado com tudo aquilo que nem ensaiar direito eu conseguia. Ansol, acorda. Era a terceira vez que eu era repreendido por Roshi naquele dia. Não conseguia me concentrar no ensaio e ele já tinha perdido a paciência comigo. Mais de uma semana havia se passado desde que eu e seu Ngiquan tínhamos sido proibidos de ficar perto um do outro. A situação só piorava cada dia, pois quanto mais eu me revoltava e reclamava por não poder me encontrar com seu Ngiquan, mais convencida minha mãe ficava de que havia algo entre nós dois. Naquela segunda-feira a tática era agir como se nada tivesse acontecido. Me levantei no horário, não perdi a hora para vir para a escola e principalmente não reclamei por não ter seu Ngiquan ao meu lado. Eu e seu Ngiquan nos víamos na escola, mas não tínhamos tempo nem privacidade suficiente para conversar apropriadamente. Eu e ele sabíamos que precisávamos de um tempo a sós, precisávamos de um plano para ficarmos juntos, sem que nossas mães estivessem por perto, para tentar resolver aquela situação. Quando o ensaio acabou, Roshi não me deixou ir para casa. Você quer conversar? Eu sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas eu posso tentar te ajudar. Roshi é um cara muito legal e sim, ele estava preocupado de verdade, embora eu soubesse que ele estava me ajudando pelo bem do clube. Tínhamos uma apresentação para fazer e ele, como um bom líder, não podia deixar que eu atrapalhasse os ensaios. Eu fiquei em dúvida se poderia contar a ele o que estava acontecendo ou não. Não queria que ele entendesse alguma coisa errada. Depois de explicar tudo, ele respirou aliviado, como se aquele não fosse um problema muito grande. Ele foi até o armário e pegou uma chave de dentro de sua mochila. Toma. É uma chave reserva do meu apartamento. Minha primeira reação foi empurrar a mão dele.
Vocês dois têm que conversar, vocês dois podem pensar em um jeito de fazer as duas mudarem de ideia. Ele tinha razão e quando ele me ofereceu as chaves novamente eu as aceitei. É só me mandar uma mensagem avisando o horário do encontro que eu deixo o apartamento livre para vocês. Foi bom ter contado tudo a ele e foi bom saber que ele entendeu o que estava acontecendo. Obrigado, Hyoung. Só resolva logo essa confusão e volte a se concentrar nos ensaios. Ele já estava atravessando a porta de saída quando se virou para dizer mais algumas palavras. Ah! E troque os lençóis quando terminarem. Ele deu um sorriso debochado e ao mesmo tempo malicioso. Eu queria falar logo com Seung-kwan e marcar o encontro, eu não podia mandar uma mensagem nem ligar para ele. A mãe dele poderia desconfiar e ela estava mesmo fazendo uma marcação cerrada sobre nós dois. Até vinha buscá-lo na escola para que não fôssemos juntos para casa. Eu fui até a sala de música e do lado de fora eu ouvi o Seung-kwan cantando. Eu ainda não tinha escutado ele cantar desde que tinha entrado para o clube de canto e a voz dele estava ainda mais incrível. Me lembrei de todas as vezes que ele cantou para mim antes de dormir. Eu senti a falta de ouvir a voz dele. Eu desisti de esperar e fui para casa, pois minha mãe também estava de marcação comigo. A voz de Seung-kwan ressoava em meus ouvidos enquanto eu andava. Eu fechava os olhos e me transportava para aqueles dias em que o tinha ao meu lado, ele cantava para mim e conversávamos antes de dormir. É tão estranho sentir falta disso pois eu nunca imaginei que ficaria sem isso. Ter ele comigo era tão certo quanto o nascer do sol. Ser obrigado a não ter Seung-kwan me fez ver o quanto eu precisava ter o Seung-kwan. Admitir aquilo fez meu coração disparar, eu preciso dele, eu realmente preciso ter ele ao meu lado. Quando cheguei em casa minha mãe não estava se sentindo bem, ela estava com mais uma de suas crises de enxaqueca, ela foi se deitar cedo e eu fiquei na sala sorrateiramente. Era minha chance de falar com Seung-kwan e marcar o encontro. Eu passei o dia todo pensando em como era estranho marcar um encontro com alguém com quem convivi por quase 10 anos e que estava sempre ao alcance das minhas mãos sempre que eu queria tocá-lo e abraçá-lo. Eram 9 horas da noite e a mãe dele já devia estar no trabalho. Eu saí de casa tentando não fazer nenhum barulho, poucos passos separavam nossos apartamentos. Toquei a campainha. A espera foi angustiante até que ele abriu a porta. Assim que me viu ele pulou em meus braços, eu entrei no apartamento ainda com ele enroscado em meu pescoço, depois de fechar a porta e ter certeza de que estávamos sozinhos o abracei de verdade apertando tanto o corpo dele contra o meu que pensei que o esmagaria. Eu pensei que você nunca mais viesse me procurar. Como ele podia dizer uma coisa daquelas? Eu estava esperando o momento certo. Eu entreguei a ele um bilhete com o horário e endereço do apartamento do Roshi. Minha mãe está com dor de cabeça, mas tenho que voltar logo para casa. Eu entreguei a ele o papel. Me encontre amanhã nesse lugar. Ele olhou para o papel brevemente e acenou com a cabeça concordando com o encontro. Vá embora antes que sua mãe acorde. Suas palavras eram totalmente contrárias às suas ações, pois enquanto dizia aquilo ele me abraçava e me impedia de sair do lugar. Eu não queria ir embora. Aquele abraço estava tão bom e a adrenalina de estar fazendo algo proibido tornava aquele momento ainda mais excitante. Eu te amo, eu sinto muito a sua falta. Eu fiquei tão feliz ao ouvir aquelas palavras que era ridículo o quanto meu coração batia descontrolado depois de ouvi-las. Ele soltou seus braços e afastou o rosto, ele queria acabar com aquele abraço, mas eu não queria me separar dele. Eu nunca tinha parado para pensar em como era bom tê-lo em meus braços, sentir o calor e o cheiro dele. Eu também te amo, eu mal consigo dormir sem você ao meu lado. Ele sorriu de um jeito meio bobo. Eu vou embora, eu disse sem me mover enquanto observava a reação dele. Ele sacudiu a cabeça como se me pedisse para não ir. O que estava acontecendo ali? Porque cada atitude dele me fazia quase flutuar. Meu coração estava tão descontrolado que meu sangue parecia me queimar ao correr por minhas veias. Eu abri os braços para que ele se jogasse novamente neles.
Ele segurou minha mão e, como se tivesse se lembrado de algo muito importante, me arrastou até o quarto dele. Me põe pra dormir, depois você pode ir embora, ele falou em tom autoritário. Eu adorava aquele lado mandão dele. Eu obedeci. Assim que deitamos na mesma cama, nossos corpos naturalmente assumiram suas posições costumeiras. Ele aconchegou a cabeça em meu peito, eu o envolvi em meus braços, nossas pernas se entrelaçaram e eu podia sentir o cheiro gostoso dos cabelos dele. Eu afundei tanto meu rosto nos cabelos que seus fios faziam cócegas no meu nariz. Eu senti toda a tensão do meu corpo sumir, o som da respiração dele me deixava leve. Dormíamos daquele jeito todos os dias. Ele fazia pequenos círculos no meu peito com seus dedos enquanto eu mexia no cabelo dele até ele dormir. Aquelas ações se repetiam todas as noites e nem tenho ideia de quantas vezes dormimos daquela maneira, mas aquele dia era diferente. Seus dedos pareciam queimar quando tocavam meu peito e minha mão quase se desmanchava ao tocar seus fios suaves. Era aquele tipo de felicidade da qual você nunca dá muita importância até que algo te faça ser privado dela. Ele adormeceu em meus braços e eu me surpreendi por notar o quanto foi difícil sair daquela cama. Nem sei por quanto tempo fiquei ali, só sei que foi tempo suficiente para que meus pensamentos ficassem perturbados. Eu não conseguia parar de pensar nas sensações que tive durante aquele breve encontro. Todo o meu corpo parecia mais vivo e não importava o que eu fizesse, mesmo que eu tentasse ocupar minha mente com alguma coisa, os momentos vividos com Seung-Kwan sempre invadiam meus pensamentos. Eu tentava fechar os olhos e não pensar no turbilhão de coisas que senti quando estava com ele, mas meu coração não parava de acelerar sempre que revivia alguma sensação que eu tinha acabado de ter ao lado dele. Eu estava completamente avoado durante as aulas. Só conseguia pensar no encontro. Não iríamos à aula de educação física e nem aos ensaios dos clubes naquele dia. Seung-Kwan estava ali tão perto de mim na sala de aula e era como se estivéssemos a quilômetros de distância. Eu me sentava no fundo da sala enquanto ele se sentava na frente. Ele era muito popular na nossa sala e não era surpresa que muitos dos meus colegas de classe quisessem fazer dupla com ele para os trabalhos que os professores passavam. Surpresa foi ele ter aceito de cara fazer dupla com a menina que se sentava ao lado dele. Sempre que tínhamos trabalho em dupla ele ia até mim, mas naquele dia ele fingiu que eu nem estava na sala de aula e se sentou perto da garota. Os dois tinham um sorriso idiota no rosto. Eu estava ansioso pelo nosso encontro, mas aquela cena me deixou com raiva. Quando o sinal tocou e aquela aula finalmente acabou, eu esperei que os dois se separassem. Não foi isso que aconteceu. Os dois, além de continuarem juntos, trocaram números de telefone. Eu saí da sala e fui até o banheiro. Não queria ficar ali vendo ele cheio de sorrisinhos com aquela feiosa. Eu lavei meu rosto e notei o quanto ele estava quente. Nem eu sabia por que estava com tanta raiva. Me senti atraído. Meu melhor amigo fingiu que eu não existia. Aquilo era uma traição muito grave. Você não pode fazer dupla com outra pessoa quando seu melhor amigo está na mesma sala que você. Quando as aulas acabaram, eu fui primeiro para o apartamento de Roshi. Seung-Kwan não demorou muito a aparecer e mesmo que no fundo eu estivesse feliz por vê-lo ali, eu não consegui sorrir para ele ao abrir a porta. Vernon, ele apertou minhas bochechas e eu virei o rosto arrancando as mãos dele de mim. O que foi? Você tá com raiva? Ele continuou apertando minhas bochechas e um passo fez ele ficar perigosamente próximo demais de mim. Gostei da sua nova dupla. Mesmo que eu não quisesse parecer infantil, meus braços se cruzaram e um bico se formou em meus lábios. Ele riu da minha cara. A pior coisa que você pode fazer na frente de uma pessoa que está com raiva é rir na cara dela. Vem cá. Ele entrou e me puxou enquanto observava o pequeno apartamento. Nos jogamos no sofá e ele largou sua mochila no chão. Por que você não fez dupla comigo? Ele riu ainda mais por saber o motivo da minha raiva. Porque temos que terminar o trabalho em casa e você não pode ir na minha casa. Eu ainda estava com raiva, mesmo sabendo que ele tinha razão.
Eu me aproximei dele e o envolvi em meus braços. Podíamos fazer o trabalho aqui na escola mesmo. Ele soltou um suspiro pesado. Ansol, não foi para isso que viemos aqui. O que vamos fazer com minha mãe? Eu soltei todo o ar dos meus pulmões. O que ela falou com você? Ele não me olhou nos olhos para me responder. Ela acha que você gosta de mim. Ela disse que você não tira os olhos de mim e quando estamos perto você não consegue tirar suas mãos de cima de mim. Nós dois olhamos para minhas mãos que já estavam grudadas nele. Eu me acostumei a ficar assim com você. Era a única coisa que eu podia dizer em minha defesa. Ele riu ao notar que eu estava sem graça, pois eu não podia negar aquilo. Alguma força inexplicável fazia minhas mãos grudarem nele sempre que estávamos perto. Ela ficou perguntando por que nunca tivemos outros amigos. Eu sabia que ele nunca diria à mãe dele a verdade por trás daquilo, afinal passamos por tudo aquilo sozinhos porque não queríamos que elas soubessem das dificuldades que passamos ao lidar com os rumores que elas haviam causado no passado. Eu convidei os meninos do clube de canto para irem lá em casa esse fim de semana e ela ficou bem animada. Eu não gostei nada de saber daquilo. Eu não queria dividir o Seungkwan com ninguém fora da escola. Eu fiquei calado e ele continuou a explicar o que ele pretendia fazer. Ela quer que eu saia mais com outras pessoas, que tenha outros amigos, por isso quis fazer dupla com a Jenny. Ela vai se acalmar e aos poucos você vai poder ir lá em casa de novo. Eu não gostava nada daquela tranquilidade toda na voz dele, eu estava tão angustiado que poderia chorar e não parecia que as coisas se resolveriam tão fácil como ele dizia. Então eu tenho que ficar longe de você para poder ficar perto novamente? Isso. Meu Vernon é tão esperto. Ele voltou a apertar minhas bochechas. Ele sorria para mim e eu não podia simplesmente não retribuir aquele sorriso. A verdade era que eu não estava nada feliz com o plano de Seungkwan para acalmar a mãe dele, mas eu tinha duas opções: eu podia ficar com raiva e fazer birra ou podia esquecer tudo aquilo e aproveitar o tempo que ainda nos restava ali sozinhos. Eu decidi me aproveitar, eu tinha esperado muito por aquele momento. Nos nossos 10 anos de amizade houveram muitos momentos em que estive sozinho com Seungkwan. A diferença era que dessa vez eu estava ciente de sentimentos que não tinha antes. Ele começou a contar como estava sendo os ensaios dele no clube de canto e eu não conseguia prestar atenção em nada do que ele dizia, pois meus olhos estavam grudados nos lábios dele acompanhando cada movimento, cada abrir e fechar, e quando ele os umedecia para continuar falando meu peito falhava uma batida e minha boca se enchia de água. Não existe nada mais difícil do que dar um primeiro beijo em alguém. Tudo tem que estar em perfeita sintonia para que duas pessoas resolvam colar suas bocas uma na outra. As duas têm que querer, tem que haver o lugar certo, o momento certo e o mais difícil de tudo, o primeiro passo, aquele impulsionar de corpo que inicia tudo. Esse primeiro passo tem que ser dado com o consentimento vindo dos olhos da outra pessoa. Era triste constatar aquilo, mas Seungkwan não tinha aquele olhar. Não havia nada na expressão dele que demonstrasse que ele queria me beijar. E isso era óbvio se ele tinha ido se encontrar comigo para conversar sobre um plano que provasse para a mãe dele que nós dois não tínhamos uma relação amorosa. Ele não podia me olhar como se quisesse me beijar. Seungkwan, eu machuquei meu ombro no ensaio. Eu tinha machucado o ombro, na verdade eu caí meio sem jeito e fiquei com o ombro meio roxo. Não foi nada demais, mas eu sabia o quanto ele ficava preocupado quando eu me machucava. Deixa eu ver, foi muito grave? Você deslocou o ombro? Ele era pior que minha mãe. Eu me virei de costas para ele e tirei minha camisa. Ah! Isso não é um machucado de verdade. Ele bateu em cima do meu machucado e claro, eu fiz um bom escândalo. Aí. Tá doendo de verdade. Bebezinho. Ele começou a fazer o que ele faz de pior, suas duas mãos foram parar nos meus ombros e ele começou a fazer ali o que ele chama de massagem. Eu segurei minha dor, mesmo com aqueles apertos dolorosos era bom ter ele me tocando.
Sengan-Kwan, suas massagens são horríveis. Eu deveria ter ficado calado, eu sei, mas não podia perder a oportunidade de provocá-lo. O quê? Minhas massagens são maravilhosas, você devia se sentir honrado por receber uma massagem minha. Ele apertou ainda mais meus ombros, depois envolveu seus braços no meu pescoço e colou seu peito em minhas costas. Eu aproveitei o máximo que pude de todo o contato que tivemos naquele dia. Meu corpo pedia por cada vez mais contato, cada vez que o encontrava. Eu pensei que teríamos muito tempo e quando a hora de ir embora chegou eu estava outra vez abraçado a ele sem querer sair daquele abraço. Eu queria ir na sua casa no fim de semana também, eu ainda nem conheço direito esses meninos do clube de canto. Ele me apertou mais nos braços dele, pois falei com voz de choro. Não vai demorar muito para tudo voltar ao normal. Eu achei que iríamos usar outra tática para convencer sua mãe. Ele me soltou e me observou esperando que eu desse uma ideia melhor que a dele. Pensei em fazer greve de fome e de tomar banho. Ele conteve um sorriso. Você sabe que eu não ia conseguir fazer greve de fome. Nem por minha causa? Só você também não ia conseguir, você não gosta tanto assim de mim. Eu o abracei de novo. Eu te amo muito, eu te amo ainda mais depois disso tudo. Se eu tivesse coragem o suficiente para dar aquele primeiro passo, aquele seria um bom momento para um primeiro beijo. Eu tinha que esperar mais um pouco. Ia esperar até que ele me desse o olhar certo. Eu também te amo muito. Definitivamente os nossos eu te amo não estavam sincronizados. O meu tinha um significado totalmente diferente do dele, eu já estava bem ciente. Até o próximo capítulo, que será o final. Me ajudem a continuar, espalhem a viadagem pelo mundo, compartilhem no meu canal para outros fanfiqueiros. Beijos com gosto de limão em inglês.